Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar de forma rápida sobre os jogos aqui do Campeonato Brasileiro da Série A da primeira rodada, né? A gente já teve aí a primeira rodada do Brasileirão 2025 e a gente teve algumas surpresas, né? Aí, alguns resultados aí interessantes e algumas decepções, né? Então a gente vai comentar aqui sobre esses jogos de forma rápida, né? Que esse vídeo seja o mais rápido possível. Então, antes da gente começar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que vem ajudando o canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. E também, pessoal, não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos lá com os jogos aqui do Campeonato Brasileiro 2025. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o Juventude versus Vitória. E o Juventude venceu, né? Na estreia por 2-0 a equipe do Vitória. Resultado bom, né? Para a equipe do Juventude aí. E eu tenho que destacar desse jogo aí o Enio, né? O Enio fez um gol aí. O Enio, que para quem não conhece, né? É conhecido aqui de nós amazonenses, que ele jogou aqui no Amazonas. Inclusive por um erro do Amazonas, né? Tem emprestado ele pro Juventude. O Juventude vai comprar ele, né? Porque tá jogando muita bola o Enio. E ele fez um gol, mas acabou sendo anulado, né? Então uma boa vitória da equipe do Juventude para cima do Vitória, né? Vitória que já começou bem mal, né? Uma das equipes aí que dizem, né? Que é cogitada aí a brigar para não cair. Eu também acho, né? Mas vamos ver, né? Vai ter muito campeonato pela frente. Seguindo aqui. Fortaleza versus Fluminense. Cara, resultado realmente muito bom do Fortaleza. O Fortaleza que não tava jogando nada, né? Inclusive tava aí ajudando os cacos, né? Da derrota aí na final do Cearense para a equipe do CA. Mas começou muito bem o Brasil, jogou muito bem contra o Fluminense, né? Uma partida bastante sólida da equipe do Fortaleza. E, cara, o Fluminense realmente uma decepção, né? Não conhecer, mas, cara, pra quem vem acompanhando aqui os vídeos aqui do canal, sabe muito bem que eu falei que se o Fluminense não contratasse, não ajeitasse esse time aí, ia ser um ano difícil. E acabou demitindo, né, o Mano Menezes, que também não somou nada pra equipe, né? Não fez essa equipe evoluir. Fez o feito, né, de conseguir livrar a equipe do Fluminense de não ser rebaixado na temporada passada, mas foi só isso, né? De resto, o Fluminense não tava jogando nada. E no campeonato estadual, né? No campeonato do Rio de Janeiro, no campeonato carioca, a equipe já não vinha jogando bem. Passou, mas passou ali na Bacia das Almas, né? Até porque o campeonato estava com um nível bem fraquinho, né? Do campeonato carioca. E mesmo assim, olha, já dava indícios que, sabe, não ia começar bem o campeonato brasileiro. O Mano Menezes acabou sendo demitido. Agora estão esperando quem vai ser o próximo técnico da equipe do Fluminense. Cogitam Tite e cogitam a volta do Fernando Diniz. Eu, sinceramente, ó, qualquer um dos dois realmente é complicado, né? Principalmente o Tite, né? Mas eu acho, sinceramente falando, que o Fluminense não. O problema do Fluminense não é só técnico, né? É também questão de elenco, questão também de administração. Então tem uma série de erros aí no Fluminense que precisa ser corrigido. E o Fortaleza, né, começou muito bem aí, deu a volta por cima depois dessa perca de título pro time do Ceará no Campeonato Estadual, né? Então começou muito bem a equipe do Leão. Seguindo aqui, Grêmio versus Atlético Mineiro. Cara, uma vitória importante do Grêmio, né? O Grêmio venceu por 2-1 a equipe do Galo. Cara, assim, o Atlético Mineiro, sempre falando, é uma das equipes que todo ano, depois daquele título, né, do Campeonato Brasileiro e daquele título da Copa do Brasil, todo ano pensa, fala assim, o Atlético Mineiro sabe, favorito pro título. Só que o time não consegue pegar esse favoritismo, né, e transformar isso em resultados, né, inacreditável. Apesar aí do título mineiro, mas mesmo assim, a equipe vem aí oscilando demais, né, nas competições nacionais, desde aquele título que teve, né, se não me engano foi em 2021, acho que foi 2021 ou 2022, eu não me recordo. Foi 2021, se não me engano, aquele ano mágico do Atlético Mineiro. Mas depois disso, né, foi só ladeira abaixo. E o Grêmio, né? O Grêmio aí é também outra interrogação, né? E como é que vai ser a equipe no campeonato? Uma outra equipe também que oscila bastante, mas começou muito bem com uma vitória dentro de casa, né? E é aquela coisa, né? Pra quem quer sonhar com alguma coisa no Campeonato Brasileiro, tem que fazer pontos dentro da sua casa, né? O Grêmio começou muito bem o campeonato. Seguindo aqui, São Paulo versus Sport, que terminou empatado em 0-0. E, cara, resultado bastante ruim para a equipe do São Paulo, né? 0-0 começou bem complicado, porque é o seguinte, cara, o São Paulo teve chance de vencer. Inclusive, o Caeri perdeu um pênalti, realmente, sabe, que não dá para perder, né, cara? O Caeri que é um cara realmente que tem como o pessoal, né, a torcida do São Paulo
realmente acredita muito aí, créditos ao Caé, né? É o cara que realmente chama a responsabilidade, mas, cara, sabe, é inacreditável, né? São Paulo parece quando vai, né? Engrena, né? Inacreditável. Mas realmente é um resultado decepcionante aí dentro de casa. E muita gente tá querendo a série do Rebeldia, né? O Rebeldia ficou muito vaiado, né? Depois do término da partida. E é outro que estão falando, tá pedindo pra sair, né? É outro realmente que, sabe, também não faz esse equipe de São Paulo, sabe, engrenar, né? Muito mal o Rebeldia nas suas decisões, sabe, escalações. É um cara muito questionável mesmo, o Rebeldia. Realmente complicado, né? Muito complicado a situação da equipe de São Paulo. Eu acho que realmente vai procurar em breve, né, um novo treinador. E o esporte, não, um importante pontozinho, né, fora de casa. Eu acho que tá voltando aí a Série B. Tem um time também aqui, também, somente para o Cidade Mar, né? Isso até no Campeonato Estadual, né? No Campeonato Estadual e também na Copa do Nordeste, né? Tá oscilando bastante, no Campeonato Estadual também foi também muito, oscilou em alguns momentos, né? Perdeu alguns jogos, inclusive perdeu até para Santa Cruz, né? Que é uma equipe que nem divisão. Tem divisão? Eu não lembro se o Santa Cruz está na quarta divisão. Vou me falhar a memória, né? Mas ele pro Santa Cruz, que é uma equipe, assim, se a gente for para o elenco, é muito inferior, né? Então o esporte tem dessas coisas, né? Mas começou com um pontinho aí dentro de São Paulo, então tá de bom tamanho, né? Ruim pro São Paulo, né? Já começou perdendo ponto dentro de casa. E a torcida tá muito pé da vida aí com o Zubeldia. Seguindo, a gente teve Cruzeiro versus Mirassol. A estreia do Mirassol, né? Não foi da forma que a equipe paulista queria, né? Mas assim, fez o primeiro gol, né? É histórico porque fez um golzinho, né? Perdeu para a equipe do Cruzeiro por 2 a 1, mas fez um golzinho, né? Histórico esse um golzinho, né? Primeiro gol da equipe do Mirassol aí na Série A, né? Só que acabou perdendo. E o Cruzeiro, né? Começou bem aí, inclusive teve o gol do Gabigol, né? Gabigol que prometeu aí pro presidente que ia fazer 20 gols aí na temporada. E vamos ver, né? Gabigol que precisa mostrar futebol, né? Porque foi contratado a peso de ouro. O pessoal do Cruzeiro, a torcida tá muito, sabe, desconfiado do Gabigol, né? O pessoal tem criticado demais o Gabigol. Não só o Gabigol, né? Como o Dudu também, que se não me engano fez o gol também. Fez um dos gols, né? Aí da partida. O Cássio, né? O Cássio também salvou demais também nessa primeira rodada do Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro ainda precisa mostrar realmente essa força que o pessoal falava que ia ter, né? Com essas contratações. Que, sinceramente falando, se a gente pegar as contratações mesmo, é muito refugo, né? É muito, vou usar o termo, né? Não sei que é o termo meu errado, mas assim, muito as sobras, né? Das outras equipes, né? Que dispensar alguns jogadores, né? Ou não quiser renovar, como é o caso do Gabigol. E então, o Cruzeiro pegou e montou esse time, né? Porque assim, não é um time, assim, ruim e tudo mais, mas só que, pelo que esperava do Cruzeiro, por enquanto, a temporada é uma decepção, né? Mas vamos ver, né? Começou bem, ganhando do Mirassol, né? Que é uma equipe que, assim, vai brigar, né? Pra não cair, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser realistas. Então, o Mirassol vai brigar pra não cair. Então, os times que inventar o time do Mirassol tem que ganhar, né? Tem que aproveitar e ganhar. Mas, olha, estamos falando, o Mirassol pode aprontar, né? O Mirassol que, pelo que eu vi do ano passado, né? Obviamente que não é a mesma equipe, mas pode aprontar, sim, contra um dos grandes aí do futebol brasileiro. Então, tem que ficar de olho também no Mirassol, mas é a equipe que vai brigar para não cair. Continuando aqui, a gente teve Flamengo versus Internacional, que terminou empatado em 1 a 1, um para a equipe do Flamengo, um para a equipe do Internacional. Cara, empate frustrante, né, para a equipe do Flamengo, né, que começou perdendo, né, depois de uma paçocada, erro de passe lá do, acho que foi do Luiz Araújo, se não me engano, agora não me recordo, né, se foi do Luiz Araújo ou foi do Michel. Aí foi um erro de passe ali, uma bobeada da equipe do Flamengo e uma bobeada também do setor defensivo da equipe do Flamengo, que estava jogando até que bem, né, a partida. Acabou bobeando, né? Mas a jogada do Internacional foi toda criada, né? Você pode ver que foi uma criação da jogada, viu passe, viu toda uma armação da jogada para poder sair o gol, né? Só que o problema é que, cara, deixar o jogador da equipe do Internacional sozinho, né? Na grande área, estou bonito, né? Foi uma chapada bonita de primeira, num canto sem chance por Rossi, mas realmente uma falha de marcação bizonha. Inclusive o Léo Pereira, né, em defesa, acabou se machucando, mas pelas notícias não foi nada grave, né? Mas ele se chocou ali pro joelho ali, o jogador da equipe do Internacional, realmente, quando bate, cara, quando tem essa batida no joelho aí, cai, dói pra caramba. Principalmente pra quem já jogou bola, sabe muito bem, quando tem esse choque assim, realmente dói pra caramba. O problema é que buscar um empate, né? Com o próprio Del Pereira,
que é aquele tipo de zagueiro artilheiro, né? Que é muito bem, né? Joga muito bem na defesa, mas quando aparece no campo de ataque, né? Principalmente em jogadas de bola parada, né? Consegue fazer os seus golzinhos aí. Acabou salvando a equipe do Flamengo, que poderia ter vencido a equipe do Internacional, né? O segundo tempo do Flamengo foi muito bom. Só que, cara, o Juninho, né? Perdeu alguns gols inacreditáveis, né? Teve uma ali que ficou cara a cara com a da equipe do Internacional, porque Dibra, né? Acabou perdendo a bola. Realmente não dá, né? E a outra ele chutou na trave, né? E assim, o Juninho, ele é um cara que é, fez duas boas partidas, né? Aí da final do campeonato estadual, no caso do campeonato carioca. Mas ainda não é um jogador que demonstrou a que veio, né? Tá longe de ser um substituto ideal pro Pedro. O pessoal já tá pedindo que o Pedro se recupere o mais rápido possível, né? Tem a previsão que ele retorne em abril. Mas o Juninho, olha, ele tem que aproveitar essa chance, né? Porque a torcida do Flamengo é assim. Se você, sabe, faz gol, é decisivo, você tá no céu, né? O pessoal pega aí, o pessoal te idolatra, te veneram. Mas se você começa a errar gols, jogar mal, cara, você vai passar aí o pão que o diabo amassou, porque olha, é tenso, né? A torcida cobra demais. Mas o Juninho realmente ainda não mostrou a que veio, né? Vamos esperar. Como eu falei, é um jogador que ainda tá recente, né, no elenco, mas realmente falando, tomar que não seja um Carlinhos, né, que teve um bom campeonato estadual pelo Nova Iguaçu, também contratou e também não vingou, né, com a camisa rubro-negra. Então um empate bem frustrante em que o Flamengo poderia ter vencido e um bom empate para a equipe do Internacional, né, que é uma equipe boa, uma equipe bem montada, bem organizada em campo. O Roger realmente está fazendo um grande trabalho aí com a equipe do Internacional. E realmente é um ponto realmente que realmente pesa lá na frente, né? Não pode perder ponto assim dessa forma. Precisa do Flamengo, né? Dentro de casa. Mas o Inter realmente tem uma boa equipe e vai brigar por título, né? Eu não sei se o Internacional começa a oscilar também, mas tem uma boa equipe e tem tudo para brigar pelo Campeonato Brasileiro desse ano. Seguindo aqui, Palmeiras e Botafogo empataram em 0-0. Resultado também frustrante para os dois lados, né? O Palmeiras teve grandes chances de fazer gol, né? Foi gols no caso do Júnior, né? Teve várias chances o Palmeiras de fazer o gol, né? Teve uma chance aí inacreditável no finalzinho aí, em que, se eu não me engano, acho que foi o Vitor Roque, né? Teve uma com o Vitor Roque que perdeu, né? Um lance inacreditável. Teve outra também que o Fraco Lopes, né? Também perdeu aí, que o John acabou salvando. E o Botafogo também criou bastante, também teve várias chances também de fazer o gol. Foi um jogo bem movimentado, apesar do 0-0. O empate acabou frustrando, né? As duas equipes aí que esperavam começar bem o Campeonato Brasileiro. Principalmente o Palmeiras que está muito pressionado, né? Principalmente depois da perca do título aí do Campeonato Paulista para a equipe do Corinthians. E o Abel Ferreira tá realmente sendo bastante pressionado pela torcida, né? Que não tá gostando nada do desempenho da equipe nessa temporada e também na temporada passada, né? Desde o ano passado que o Abel estava sendo muito criticado. Bem, pessoal, vamos seguindo aqui. Que a gente teve a vitória do Vasco da Gama por 2-1 para cima do Santos, hein? Resultado importante pro Vasco da Gama aí. E olha que o Vasco tava perdendo, hein? Começou perdendo aí a equipe do Vasco. O Santos abriu pra cá. E depois disso, né? O Vasco conseguiu a virada dentro de São Januário. Aí pra loucura do seu torcedor, né? Que ficou muito feliz com esse início de campeonato da equipe do Vasco. E, cara, deixa eu só comentar uma coisa, que eu já tinha falado isso lá quando o Vasco perdeu pra equipe do Flamengo. Cara, a torcida do Vasco tem que dar mais crédito pro Vegete, né? Como foi, cara, o Vegete é o jogador que mais assim demonstra raça, vontade dentro de campo. É praticamente um torcedor dentro de campo, né? E ele é um cara decisivo. Cara, é Vegete mais 10 no Vasco. Olha, também gostei daquele Nuno, né? Esqueci o Nuno alguma coisa, né? Parece um jogador muito bom, né? Que o Vasco contratou aí. Não é muito bom, não é um craque, mas, cara, é um jogador que vem jogando bem, né? Vem demonstrando aí ter qualidade na equipe do Vasco. Então pode ajudar bastante, né? O português aí que o Vasco contratou. E o Léo Jardim, né? Foi o salvador aí da pátria. Teve uma chance inacreditável do Santos, né? Em que o jogador acabou chutando, né? O defensor da equipe do Vasco salvou em cima da linha praticamente, né? Quase que o Vasco pegava um gol nessa ocasião. Então, assim, é um bom início pro Vasco, né? O Vasco que precisa realmente desses inícios, assim, bom para poder realmente sonhar com alguma coisa, né? A torcida espera que nessa temporada o Vasco faça diferente das temporadas passadas, né? Que ficou ali brigando para não cair. Ano passado até que ainda foi bom, né? Teve uma arrancadazinha que quase que fez com que a equipe chegasse a Libertadores. Mas o time realmente foi muito mal, né? No início do campeonato. Então, o início bom, né? Do Vasco é um bom sinal para a torcida, né? Que espera realmente que a equipe possa ser competitiva e lutar por alguma vaga, né?
a Libertadores. Assim, ser campeão eu acho muito difícil, porque o Vasco tá muito atrás, né? Em termos de elencos de muita gente. Mas dá pra lutar, quem sabe, até por uma Libertadores, né? Mas também depende muito também de contratações, né? Porque o Vasco precisa de muitas contratações, né? O Júnior já. O Pedrinho, porque essa equipe aí é boa, não sei qual a colocação ele colocou, acho que entre as 10 melhores equipes aí do campeonato, eu não acho isso, né? O Vasco, também se você pega o Vasco jogando, você vê que tá muito atrás de muitas equipes mesmo, então não tem como ele bater de frente aí com as equipes que são favoritas ao título, mas dá pro Vasco lutar por alguma coisa nessa temporada, né? Então o início é muito bom do Vasco. E o Santos preocupa, né? O Santos e Fluminense são duas equipes que me preocupam nessa temporada. Por quê? Porque são equipes que, cara, não estão jogando nada. O Santos tem toda aquela badalação por causa do Neymar, né? Só que o Neymar até agora não ajudou nada o Santos. Fez uma partida ou outra aí, que fez um golzinho ou outro aí, mas depois não fez mais nada, né? Inclusive tá aí lesionado. Tá prestes a encerrar o seu contrato e não fez quase nada pelo Santos, né? Então o Santos é muito disso, né? A pessoa olha o Santos, por causa do Neymar. Mas, cara, o Santos realmente é uma equipe muito, mas muito fraca. Sempre te falando. O elenco do Santos realmente é muito fraco. E a gente viu, pela parte contra o Vasco, realmente que a equipe tem muitas deficiências, principalmente pelo lado defensivo, né? É muito falho o sistema defensivo da equipe do Santos. E também pensei melhor. E, cara, o Caixinha realmente é uma decepção. Cara, eu achava ele até um bom treinador, né? Quando ele tava ali no Bragantino, no caso que eu falo, a marca de energético. Mas, cara, depois com o tempo, né? Parece que ele se acomodou, né? No cargo, não evoluiu mais. A equipe do Bragantino também caiu, né? Tecnicamente. Também por causa também que perdeu muitos jogadores, né? Importantes no seu elenco. Mas, cara, o Caixinha realmente, no Santos, realmente está sendo uma negação. Não consegue dar ritmo a essa equipe. Realmente, o Santos não joga nada, né? Essa é a verdade. Tá jogando nada. Já foi assim no Campeonato Paulista que teve alguns refugos aí de bom futebol, mas depois disso não jogou bem em nada. Vamos seguindo aqui, pessoal. Bahia e Corinthians. Bahia acabou empatando com o Corinthians, né? Em 1-1. O Corinthians estava de ressaca, né? Aí do título paulista. Então, sinceramente falando, foi um bom resultado para a equipe do Corinthians, né? Que arrancou esse empatezinho aí praticamente quase no apagar das luzes. E o Bahia, né? Acabou desperdiçando uma ótima oportunidade aí de tomar 3 pontinhos. Inclusive que vai ter Libertadores, hein? Ter Libertadores, então o Bahia vai ter que jogar bola, né? Porque é outra equipe também que oscila bastante, né? Vamos seguindo aqui para encerrar. A gente teve Bragantino versus Ceará. 2 para a equipe do Ceará, 1 para a equipe do Bragantino. Cara, e esse jogo tá acontecendo nesse exato momento, né? Que eu tô falando aqui, pensei que tinha Ceará, não. Ainda tá ali acontecendo. O Ceará vai vencendo a equipe do Bragantino por 2-1. E, cara, é o seguinte. O Bragantino é uma equipe, sempre falando, que tá pedindo para cair de divisão, né? Porque, olha, ano passado foi complicado, né? Como foi? Até para isso no pouco antes do Caixinha, né? Que, cara, o Bragantino precisa contratar gente, né? Pra poder repor os jogadores que perdem, né? Porque, cara, a equipe parece... Assim, eu sei que a equipe foi comprada para ser uma espécie de vitrine para venda de jogadores. Mas, cara, também não pode só ser isso, né? Os caras também tem que também buscar aí resultados, né? Não é só do lado financeiro, mas também pelo lado também de resultados, realmente de desempenho, né, da equipe. Porque senão, cara, se a equipe cair, for para a segunda divisão, a vitrine, né, que seja o pessoal olhe, né, para os jogadores que são formados aí no Bragantino, ou então que compra aí jogadores jovens para poder estar no elenco, vai cair, né? A visibilidade cai, né, quando vai para a segunda divisão, né? Cai receita, cai visibilidade, né? Então, sabe, se a equipe não acordar, realmente vai cair, né? E olha que esse time do Bragantino realmente, já no Campeonato Paulista, já foi bem fraquinho, né? Teve uma temporada um campeonato bem fraquinho, né? Mas vamos ver, né? A partida tá acontecendo, deixa eu ver quantos minutos de jogo já tem. Já tá no segundo tempo, né? Segundo tempo. Teve gol do Bragantino nesse exato momento, deixa eu só acompanhar aqui. Acho que teve gol. Deixa eu ver aqui. Não, tá 2-1 ainda, né? 2-1, nesse exato momento ainda acontecendo a partida. Mas assim, é um grande resultado para a equipe do Ceará, né? Será que tá retornando aí para a primeira divisão, então um bom resultado da equipe do Ceará, né? Que é campeão aí cearense, né? Venceu a equipe do Fortaleza. Mas eu falo que é o pai do Fortaleza, né? Então, muito bem, pessoal. Então, esses foram os jogos, né? Do Campeonato Brasileiro. Faltando somente esse do Bragantino contra a equipe do Ceará. Que eu vou ficar devendo para vocês. Tomara que
Assim, né? Que termine esse resultado, né? Se não terminar, aí o vídeo vai ficar meio que incompleto, né? Mas enfim, pessoal. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu pensava. Mas eu queria comentar sobre essa primeira rodada, né? Partida por partida, de forma rápida, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui acompanhando o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá bom, pessoal? Para poder dar uma força aqui pro canal, tá bom, pessoal? Dê o like pelo trabalho, tá bom, pessoal? Não se você gostou ou não do resultado do seu time. Tem gente que deixa o dislike nos vídeos porque fica pé da vida porque o seu time perde. Aí quer descontar sua frustração, sabe, na pessoa que tá trazendo conteúdo, né? Cara, a gente não tem nada a ver com a derrota do seu time, né? A gente só tá aqui pra poder passar informação. E aí, se ganhar ou perder, aí é problema dele, né? Enfim, mas deixa o like aqui pra poder dar uma força aqui pro canal, tá, pessoal? E se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que ajudou o canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. E também não se esqueça de acionar o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!